Boa noite, igreja. Todo mundo está conseguindo ouvir aí? O microfone está bom? Tá, né? Então, hoje a gente vai trazer uma passagem que está no Evangelho de João, uma famosa passagem do Evangelho, capítulo 6, a gente vai ler dos versículos 60 ao versículo 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 68. Eu gosto muito do Evangelho de João. Acho que eu já disse isso aqui. Eu já tive a oportunidade de pregar. A última vez quando a gente pregou quando eu preguei no nosso culto em inglês, foi uma passagem de João também. E eu disse a mesma coisa que eu vou repetir aqui nessa introdução. Eu penso que o Evangelho de João é uma das grandes obras-primas da literatura neotestamentária. E os pais da igreja pareciam pensar assim também. Orígenes de Alexandria, por exemplo, importante pai da igreja do século IV, ele costumava dizer que, ao passo que os evangelhos são as primícias de todas as escrituras, o Evangelho de João é a primícia dos evangelhos. Nos 4 primeiros séculos do cristianismo, no período dos pais da igreja, era muito comum se associar a cada um dos 4 evangelistas aquelas 4 figuras dos seres viventes que aparecem em Apocalipse 4, versículo 7, que circundam o trono de Deus, que é o leão, o boi, a figura do homem e a da águia. A figura do homem era associada ao Evangelho de Mateus, a figura do leão ao Evangelho de Marcos, a figura do boi ao Evangelho de Lucas e a figura da águia era associada ao Evangelho de João. Qualquer que tenha sido a razão para se associar a figura do homem, do boi e do leão aos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a razão pela qual se associava o Evangelho de João à águia é muito evidente. Porque assim como a águia, João ele enxerga mais longe. Ele tem uma visão mais abrangente. Por isso que se costuma dizer que o Evangelho de João é dos 4 evangelhos o mais espiritual. Porque aqui as realidades espirituais às quais Cristo apontava se fazem mais presentes, são mais evidentes. A sua divindade, a sua glória se torna mais revelada no Evangelho de João, enquanto nos evangelhos sinóticos ela se manifesta de forma mais implícita. Então o Evangelho de João é um evangelho que enxerga além, um evangelho mais profundo, um evangelho com maior reflexão teológica. E isso se dá, muito provavelmente, porque foi o último evangelho a ser escrito. E por essa razão, João teve mais tempo para refletir, depois de tudo o que aconteceu, para refletir teologicamente sobre as palavras e ações que ele teve a oportunidade, o privilégio de testemunhar com Cristo. E não é diferente nessa passagem. Vamos ler versículos 60 a 68. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura vocês também querem se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus.
Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Senhor, nós te pedimos que Tu possas estar falando conosco através da explanação dessa passagem, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida para trazer a Tua mensagem e o Teu Evangelho possa ser fidedignamente exposto aqui nesse púlpito. Abra nossos corações, tira as escamas de nossos olhos, para que a gente possa compreender e que essa compreensão possa descer aos nossos corações. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Eu gosto dessa passagem principalmente porque ela nos confronta com um dos mais profundos questionamentos existenciais que o ser humano pode fazer nessa terra. A pergunta de Pedro, para onde iremos nós, é uma pergunta que impõe a obrigatoriedade de uma resposta. Não dá para você fugir dela. Nenhum ser humano que já viveu, que vive e que haverá de viver pode se esquivar de, perante a realidade de Cristo, ter que responder e fazer uma escolha. Para onde irei eu? Essa necessidade é imposta sobre os ombros de cada um de nós. Seja você um cristão, um ateu, um incrédulo, o que quer que seja, você precisa, perante a realidade do mistério de Cristo, decidir. Para onde iremos? O que haveremos de fazer? Como viveremos a nossa vida a partir do contato com a exposição daquilo que Cristo nos apresenta? A resposta a essa pergunta define categoricamente como nós haveremos de viver nossas vidas. Ela define o primeiro motor da vida humana. Se você vai aceitar o duro discurso de Cristo, como alguns aceitaram, ou se você vai rejeitar, como aqui a maioria rejeitou. Se você vai aderir a uma outra religião, o que quer que seja, isso vai determinar como você vai viver o resto das suas vidas, como você vai pensar de hoje em diante, como você vai viver seu trabalho, sua família. Vai definir aquilo que você entende por sentido, por valor, por propósito, por moral, por objetivos de vida. A resposta a essa pergunta define categoricamente como você viverá a sua vida. C.S. Lewis, em uma das suas muitas brilhantes sentenças, ele disse certa feita que o cristianismo, se for falso, não tem valor nenhum. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que ele não pode ser é mais ou menos importante. Percebam, aquilo que Cristo nos apresenta aqui, se verdadeiro for, tem valor absoluto, infinito. Agora, se aquilo que Cristo nos apresenta não é verdade, há muitas coisas melhores para se fazer num domingo à noite. Tudo aquilo que a gente faz aqui, a exposição da palavra, nossas orações, jejum, ceia, se isso aqui é falso, tudo isso não serve de nada. É melhor você procurar outra coisa para fazer. Tudo que a nossa fé não pode ser é mais ou menos importante. Então, se você crê, ou isso aqui tem valor infinito para você, ou se não crê, não tem valor nenhum. Há uma série de pontos nessa passagem que eu penso que merecem nossa atenção. Em primeiro lugar, é a reação dos seus discípulos. Eles reagem dizendo: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Essa dureza expressa aqui não é a dureza que se refere à dificuldade de se entender, de se compreender. Não, eles entendiam. A expressão grega que é aqui usada, skleros, ela se refere àquilo que é ofensivo, àquilo que é rude. Em outras palavras, perante o discurso de Jesus, eles diziam que as suas palavras, o seu discurso lhes era ofensivo. Ofensivo não pela forma que Jesus falava, mas pelo próprio conteúdo daquilo que ele dizia.
Jesus não era um homem rude, Jesus não era um homem grosseiro, como há pastores proeminentes no nosso país hoje que são. Ele não ofendia pela sua grosseria, ele ofendia pelo conteúdo verdadeiro daquilo que dizia. E a gente sabe, o Evangelho de João é repleto desse tema. As trevas não podem tolerar a luz, as trevas repelem a luz. Confrontado com a verdade, com a luz que ilumina, o sujeito de coração não regenerado não pode ter outra reação que não rejeitar. O ser humano, a humanidade, em estado de queda, se encontra em inimizade com Deus, não o aceita. Então Jesus não ofendia pela forma, mas pelo conteúdo. Tem uma frase de um teólogo católico que eu gosto muito, que expressa essa forma de Jesus agir. Garrigou Lagrange é o nome dele. Ele fala o seguinte: a igreja é intolerante nos princípios porque crê, mas é tolerante na prática porque ama. Os inimigos da igreja são tolerantes nos princípios porque não creem e são intolerantes na prática porque não amam. É assim que Jesus age nos evangelhos. Você pega, por exemplo, a passagem que também no Evangelho de João, no capítulo 8, em que Jesus se depara com aquela mulher adúltera. Todos religiosos ali com pedras na mão, pronto para cumprir a lei e tacar pedra na cabeça dela, matando-a. Jesus chega naquela situação e pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pouco a pouco foram largando as pedras, sobrou Jesus e aquela mulher, e Jesus lhe diz: vá e não peques mais. Veja, Jesus ele não flexibiliza o princípio. Ele é absolutamente intolerante nos princípios, porque ele crê, ele sabe que é verdadeiro. Ele diz para ela: não peques mais, porque a sua ação é pecaminosa, a sua ação é errada e você precisa mudar isso. No entanto, a sua prática era de absoluta compaixão e misericórdia. Vá. Ele não emitiu uma palavra de ofensa, de grosseria, nenhuma palavra de condenação. Aquela mulher, sim, pecadora. Então essa palavra, esse discurso de Jesus é duro. Agora, que discurso é esse, entendido por duro por esses discípulos? E qual era a expectativa frustrada desses discípulos que os levou a se manifestar dessa forma tão negativa perante Jesus Cristo? Qual é a palavra de Jesus? Quais são nossas alternativas perante essa realidade e como nós vamos reagir? Nos versículos anteriores, para a gente entender esse discurso, é interessante a gente ler o capítulo inteiro, a começar do início. Nos versículos anteriores, nós temos o primeiro grande milagre público de Jesus e um dos seus milagres mais conhecidos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Havia 5 pães e 2 peixinhos e 5.000 homens para comer. Evidentemente, os discípulos se questionam: Jesus, não tem como. Não tem como. Não tem como fazer sushi para todo mundo. E ali ele realiza seu primeiro milagre. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma enorme multidão milagrosamente. E é a partir desse milagre que uma multidão começa a segui-lo. Naturalmente, imagina, você está aí na Quinta da Boa Vista, lotada, chega um cara e multiplica peixe para a galera toda. É claro que isso ia impressionar. E impressionou. No entanto, essa multidão que começou a segui-lo não durou muito tempo. Vejam o que está acontecendo aqui. Jesus realiza um milagre perante 5.000 pessoas, enchendo-lhes a barriga. Naturalmente, as pessoas se interessam por esse homem que é capaz de multiplicar pães e peixes e se entusiasmam com ele, e assim ele atrai uma enorme multidão. Isso aqui parece o sonho de qualquer pregador neopentecostal, né? Enche a barriga da galera, todo mundo sai feliz com as suas necessidades pessoais satisfeitas e igreja cheia. Não que números não importam, números importam também. Na primeira pregação de Pedro, depois do Pentecostes, foram 3.000 convertidos. Mas Jesus não está preocupado estritamente com números. Números sim, mas sem negligenciar a verdade. Então, ele está preocupado, sobretudo, em dizer a verdade. Mesmo ciente de que a verdade poderia lhe trazer
enormes prejuízos sociais, como de fato trouxe. Ele foi pregado no madeiro por pregar a verdade. E aqui também ele enfrenta um prejuízo social. Ele tinha uma multidão de seguidores. Esses seguidores queriam ouvir uma coisa, Jesus falou, não é isso. E ele perdeu a maior parte dos seus discípulos aqui. Mas o que foi que ofendeu a sensibilidade deles? Quando a gente observa o discurso precedente, a gente vê algumas características que aquelas pessoas colocavam sobre Jesus, algumas expectativas que eles tinham que foi frustrada por Jesus. A primeira delas vai estar no versículo 14 e 15. Nos é dito ali, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, aquelas pessoas viram um milagreiro e falaram, esse é o nosso libertador político, esse é o nosso revolucionário social, é ele que vai nos libertar das estruturas sociais opressoras do Império Romano. Mas Jesus não é um libertador político. É claro que o cristianismo ele tem reverberações na esfera política, na forma que você pensa política, na forma que você vota, é óbvio. Mas o objetivo principal de Cristo não é nos libertar das estruturas sociais opressoras, é nos libertar do pecado, é libertar a nossa alma. No versículo 26 nos é dito, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, essas pessoas também estavam seguindo estritamente em busca da satisfação dos seus próprios interesses. E não por aquilo que Jesus de fato veio oferecer. Mas essas pessoas viram uma oportunidade de tirar proveito daquele milagreiro. E Jesus recusa essa expectativa que é colocada sobre eles. E também, talvez, o maior escândalo para a mentalidade judaica, principalmente, é a metáfora da carne e do sangue, onde Jesus, nos versículos antecedentes, diz que é necessário para os seus discípulos comer da sua carne e beber do seu sangue. É por isso que na igreja primitiva, os cristãos eram acusados de canibais, justamente por causa dessa ênfase em afirmar a necessidade da Eucaristia, de você comer da carne e do sangue de Jesus. Então isso afrontava as sensibilidades daqueles discípulos. Aí ele prossegue, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aqui é uma alusão clara à sua crucificação e exaltação. Esse tema da crucificação e da exaltação aparecem muito unidos no Evangelho de João, porque a crucificação é o caminho para a sua exaltação. O que Jesus está falando é o seguinte, meus queridos, se vocês não entendem as realidades espirituais simbolizadas pela metáfora do comer da minha carne e beber do meu sangue, imagine quando vocês virem o Deus encarnado pregado no madeiro. Será ainda mais escandaloso. Todo o ministério de Jesus é escandaloso para a mentalidade daquela época, ainda o é hoje. No 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E aqui ele continua a discussão sobre a ceia, sobre a Eucaristia. Os discípulos ficaram demasiado escandalizados com essa metáfora de comer da sua carne e beber do seu sangue. Por quê? Porque eles se apegavam ao significado literal daquilo que estava sendo dito. Se apegavam à carne. Mas as minhas palavras não são estritamente carnais, são espírito e vida. Ou seja, aquelas pessoas se apegando às realidades carnais do que Jesus falava, ignoravam
a riqueza das verdades espirituais simbolizadas pela carne. Então aqui a gente vê que há uma relação na nossa fé, onde Cristo se faz presente na realidade imanente do mundo, se faz presente em elementos comuns como o pão e o suco de uva, no caso, e tudo mais. Eles não entendiam o que significava essa metáfora. Ignoravam a realidade espiritual vivificada na carne, quando na verdade essa metáfora ela aponta para a nossa necessidade de crer em Cristo. Crer principalmente na sua morte, que é o partir da sua carne, é o derramar do seu sangue, e confiar que esse é o caminho necessário para se alcançar a salvação, para se alcançar o reino de Deus. Isso eles não conseguiam entender. Por isso que ele continua: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, a compreensão daquelas realidades espirituais que ele estava ensinando só poderiam ser compreendidas por aqueles que tiveram o coração regenerado, por aqueles que o Pai trouxe, por aqueles que o Pai agiu especialmente com sua graça e abriu os olhos. Somente esses conseguem, na metáfora da carne e do sangue, entender a realidade muito mais profunda do que Jesus, de fato, está propondo para nós. A compreensão do Evangelho, a nossa salvação, não é uma questão de decisão autônoma da vontade humana, mas depende necessariamente de uma ação sobrenatural milagrosa de Deus em nossas vidas. À vista disso, ou seja, à vista do seu discurso demasiadamente duro, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês percebam aqui que Jesus perde uma multidão e ele parece não se importar com isso. Muito difícil para um líder religioso, ao se deparar com uma debandada de sua igreja, não se importar com aquilo. Mas essa não era a preocupação principal de Jesus. Ele estava preocupado, sobretudo, em ensinar a verdade. A multidão o deixa e ele ainda se vira para os 12, os que restaram, e fala: e vocês também querem ir? Se quiserem, pode ir. Eu não vou flexibilizar a verdade. E aí vem a magistral e fundamental pergunta de Pedro. Pedro é aquele que volta e meia falava algumas bobagens sem pensar, mas também volta e meia, com a sua impulsividade, falava algumas verdades dignas de reflexão, que são capazes de mudar nossas vidas. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Ou seja, Pedro não está ignorando a dureza das palavras de Jesus. As palavras são duras mesmo, são um tanto ofensivas às vezes, mas aí ele responde com a pergunta com profunda implicação existencial. Tá bom, e aí? Para onde iremos nós? Aqui é como se Pedro tivesse refletido em todas as alternativas que ele poderia ter quando confrontado com o mistério de Cristo. Poderia rejeitar. É como se Pedro tivesse pensado: e se eu rejeitasse? Poderia rejeitar. E se eu seguisse um outro líder religioso qualquer? Então é como se Pedro pesasse todas essas alternativas e falasse: não tem nenhuma alternativa mais razoável, mais racional do que ir atrás daquele que é o único que tem as palavras de vida eterna. Há muitas pessoas que pensam que podem se livrar de Deus e continuar a viver como se Deus existisse. Há muito que a gente acredita firmemente, há muitas coisas que a gente acredita que dependem fundamentalmente da existência de Deus. Nossas necessidades de sentido, de valor, de propósito, de moral. Se Deus não existe, tudo isso aí é pura
ilusão. Nada tem valor. E a resposta que você der a esse confronto com a realidade de Cristo vai determinar toda a sua vida. E aqui eu quero trazer, para ilustrar esse ponto, dois autores muito importantes. Dois autores ateus, Nietzsche e Albert Camus, o existencialista francês. Por quê? Porque embora ateus, aliás, principalmente por serem ateus, eles tinham a compreensão clara das implicações de uma vida sem Deus. Nietzsche é famoso por ter declarado a morte de Deus. Deus está morto. E é justamente essa história que eu quero ler aqui. Eu não vim anunciar a morte de Deus, muito pelo contrário. Nietzsche tem uma história sobre um louco que nas primeiras horas da manhã corre pelo mercado com um lampião na mão exclamando: procuro Deus, procuro Deus. Como muitos à sua volta não criam em Deus, ele provoca muitas risadas e começam a debochar dele. Deus se perdeu, zombam dele, ou se escondeu, de repente foi viajar, ou será que Deus emigrou para um outro planeta? E riem alto à custa daquele louco. Então escreve Nietzsche: o louco para no meio deles e lhes crava o olhar. Onde está Deus? Ele grita: eu lhes direi, nós o matamos, vocês e eu, todos nós somos seus assassinos. E como fizemos isso? Como podemos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos quando desamarramos esta terra do seu sol? Para onde a terra está a se mover agora? Para longe de todos os sóis? Não estamos caindo sem parar? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Restou alguma coisa em cima ou embaixo? Não estamos vagando como que por um nada infinito? Não estamos sentindo a respiração do espaço vazio? Não ficou mais frio? Não está a chegar cada vez mais a noite? Não estamos a ter de acender lâmpadas pela manhã? Não ouvimos apenas o barulho dos coveiros que estão sepultando a Deus? Deus está morto e nós o matamos. Como é que nós, os maiores de todos os assassinos, haveremos de consolar a nós mesmos? A multidão ficou fitando o louco em silêncio e perplexidade. Por fim, ele coloca o lampião no chão e diz: cheguei muito cedo. Esse acontecimento incrível ainda está a caminho, ainda não atingiu os ouvidos do ser humano. Ao contrário do que muitos sugerem, o que Nietzsche está fazendo aqui não é estritamente uma afirmação de ateísmo. Não, é muito mais do que isso. Nietzsche usa essa sentença, essa história, para resumir os efeitos e consequências que a era do iluminismo, o ceticismo do iluminismo, teve na centralidade do conceito de Deus na civilização europeia de sua época, que até então, desde o Império Romano, pelo menos, era essencialmente fundamentada sobre essa fé cristã, sobre a existência de Deus. Quando ele pergunta: como podemos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? Como podemos desamarrar esta terra do seu sol? Qual é a função que a terra, o mar, o horizonte, aliás, o sol, o mar e o horizonte cumprem aqui? Cumprem a função de referência. Nietzsche está se referindo à absoluta perda de referências do mundo sem Deus. É como se a rejeição a Deus fosse como apagar o horizonte. Nós ficamos absolutamente perdidos. Nietzsche então reconhece a crise iminente que essa morte de Deus representava para as crenças mais fundamentais existentes à sua época, porque aquelas crenças existiam num contexto cristão. E o que iniciava agora era uma era de apostasia. Mas quando você abre mão da fé cristã, você abre mão, consequentemente, de tudo aquilo que está estruturado sobre essa realidade. Como sustentar um sistema de valores se a gente abriu mão do ordenamento divino? Quem é que vai nos dizer aquilo que tem valor, aquilo que tem sentido, aquilo que tem propósito?
Essa morte de Deus levaria, segundo ele, à rejeição de todo valor, de todo sentido, de todo propósito para a vida humana. Se Deus não existe, vejam, se Deus não existe, se essa fé aqui é verdadeira, nós somos estritamente produto da matéria, do tempo, mais o acaso. Tudo aquilo que a gente acha que é valoroso veio do nada e do nada voltará. E é essa a maldição do homem moderno. Por tomar consciência que ele veio do nada e que ele retornará ao nada, ele nada é. O ser humano é um imenso nada, o ser humano sem Deus. Por isso que, como dizia Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Não há sentido último para nada. Mas como ele diz, como o louco diz, que havia chegado muito cedo, as pessoas ainda não haviam percebido as consequências dessa realidade, as pessoas não tinham se apercebido o que aconteceria ao matarem a Deus. Chegaria, porém, um momento em que a morte de Deus resultaria em desespero e a falta de sentido seria completa. A profecia de Nietzsche se cumpre no nosso mundo hoje. É exatamente a descrição do mundo atual sem Deus. Um mundo onde cada vez mais as pessoas estão perdidas, sem sentido, sem valor, sem propósito, com os mais diversos problemas emocionais, porque essas pessoas vivem num mundo para o qual Deus está morto. A humanidade apostatou, a humanidade rejeitou o Deus Criador. Como consequência, a gente encara essa era do mais profundo niilismo, onde nada mais faz sentido, nem o seu próprio corpo é mais rejeitado, nem as limitações do corpo são mais respeitadas, nada faz sentido, é tudo um imenso absurdo. Então, o que Nietzsche estava fazendo aqui nessa passagem é profetizar o que aconteceria quando a humanidade se apercebesse que havia rejeitado a Deus. Não dá para a gente continuar falando de sentido, de valor e de propósito se a gente rejeita o fundamento metafísico dessas realidades. Se Deus não existe, estamos perdidos nesse universo frio e solitário. Não há solução para a morte, não há como enxugar as nossas lágrimas, não há esperança. Todo o sentido que o ser humano tentar dar à sua vida será, por fim, aplacado pela morte. Não fará diferença nenhuma se você viveu como Stalin ou Madre Teresa de Calcutá. No final dos tempos, se Deus não existe, nada fará diferença. Todas as nossas intuições sobre sentido, valor, significado, moral, não passam de produto biológico. O ser humano ainda não havia compreendido realmente as consequências do que fizera ao matar a Deus. Mas Nietzsche predisse que um dia as pessoas entenderiam isso. Entenderiam as implicações da rejeição a Deus, da morte de Deus, e essa percepção daria início a uma era de niilismo, a destruição de todo sentido, valor e propósito. Essa é a própria definição do que a gente costuma chamar de pós-modernismo. O pós-modernismo é a consequência lógica da apostasia. Talvez, e aqui citando outro autor, Albert Camus, ele talvez seja o que melhor expressa a realidade de um homem sem Deus, de um homem que vive num universo para o qual Deus está morto. Ele tem um pequeno ensaio chamado O Mito de Sísifo, em que ele compara a condição do homem moderno com Sísifo, que era um personagem da mitologia grega. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma enorme pedra até o cume de um monte. Só que chegando lá, a pedra rolava pelo outro lado, cume abaixo, e ele tinha que recomeçar toda a sua tarefa e assim prosseguir por toda a eternidade. Essa era a condenação de Sísifo. Ou seja, em última instância, todo aquele esforço de Sísifo seria em vão. Ele poderia rolar a pedra quantas vezes fosse para o cume do monte, mas ao lá chegar, tudo é desfeito e ele tem que recomeçar tudo de novo. Essa é a condição do homem num mundo onde Deus está morto. A gente precisa, assim como Sísifo, nos iludirmos e acreditar que aquele ato de levar a pedra cume acima pode dar algum sentido para a nossa vida, ainda que a gente saiba que no final a pedra vai rolar montanha abaixo e todos nossos esforços terão sido em vão. Essa é a condenação dele por toda a eternidade. Não é exatamente a condição que vive a nossa sociedade hoje, cada vez mais
perdida, sem Deus, tentando se iludir com as mais diversas coisas, com dinheiro, com sexo, poder, com entretenimento. Já pararam para pensar que a gente vive numa sociedade que não consegue viver sem entretenimento? Sem ficar parado em frente à TV? Sem estar fazendo alguma coisa, porque quando o homem desliga a TV sem entretenimento, ele é confrontado com o nada, com o desespero do vazio. Da rejeição a Deus decorre a morte de todo sentido, valor e propósito. E aqui eu trago mais uma citação, se me permitem. Agora de um escritor cristão, não mais ateu. Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn foi um grande escritor russo que escreveu muito sobre a Revolução Russa, sobre a União Soviética, a sua época. E ele era um cristão. Ele foi preso, foi perseguido pelo regime. E ele fala o seguinte: mais de meio século atrás, quando eu ainda era criança, lembro-me de ouvir um número de pessoas mais velhas oferecerem a seguinte explicação para os grandes desastres que se abateram sobre a Rússia. Os homens se esqueceram de Deus, por isso tudo aconteceu. Desde então, tenho passado quase 50 anos estudando a história de nossa Revolução. Durante esse processo, li centenas de livros, colecionei centenas de testemunhos pessoais e contribuí com 8 volumes da minha própria lavra no esforço de transpor o entulho deixado por aquela revolução. Mas se hoje me pedissem para formular da maneira mais concisa possível a causa principal da perniciosa revolução que deu cabo de mais de 60 milhões de compatriotas, não poderia fazê-lo de modo mais preciso do que repetir: os homens se esqueceram de Deus, por isso tudo aconteceu. Não é preciso lembrar que a União Soviética era um regime oficialmente ateísta. E os regimes ateístas foram os regimes mais sanguinários de toda a história da humanidade. Os homens se esqueceram de Deus, por isso tudo aconteceu. O cristianismo, todavia, ele confronta o niilismo. Ele desafia a cosmovisão do homem moderno, pois, segundo a cosmovisão cristã, Deus existe sim. E a vida tem sentido. Não só Ele existe, como Ele encarnou e veio atrás de você para salvá-lo e para que você possa ter uma vida plena, cheia de sentido. Como diz a primeira pergunta do nosso catecismo: qual o objetivo da vida do cristão? É conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Sem isso, não há gozo eterno, nem gozo passageiro. Como mais uma citação de C.S. Lewis, ele disse certa vez que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não perdura por toda a eternidade, em última instância, é inútil. Se a tua satisfação, se o teu sentido, se o teu propósito, se a tua confiança repousa sobre as coisas desse mundo, essas coisas vão passar e, por conseguinte, a tua confiança, o teu sentido, o teu propósito também vai passar. Nós vivemos num mundo para o qual Deus está morto. Talvez a sua vida hoje esteja passando por um deserto, por um vale da sombra da morte, pela escuridão da alma. Talvez você sinta como se Deus estivesse morto para você. Mas lembre-se que a morte nunca foi um problema para Deus. A última vez que o mataram, o sepulcro ficou vazio para trás. Há sempre esperança. Numa era de absoluto desespero, de desesperança, de falta de sentido, falta de propósito, a ressurreição é sempre a nossa esperança. Irmãos, a vida ela é dura, há sofrimento, suor, lágrimas, sangue, morte. As palavras de Jesus podem nos soar ofensivas, podem nos soar rude em alguns momentos. E o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Então não há promessa de tranquilidade, de conforto, de barriga cheia de pão e peixe. Não. No mundo tereis aflições. Crises de fé podem ocorrer. Mas assim como Pedro, nós somos instados, nós somos confrontados diariamente com a mesma pergunta que ele faz. A despeito de tudo isso, a despeito da dureza do seu discurso, a despeito
daquilo que eu tenho passado no momento. Para onde irei eu, se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Que essas palavras de Pedro possam ecoar no coração de cada um aqui hoje e diuturnamente, sempre ao acordarmos, nós respondamos a pergunta de Pedro: para onde irei eu, se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Você pode responder como Pedro ou pode responder como Judas? Essa é a escolha que nos é confrontada hoje. Amém? Senhor, muito obrigado por esse sermão. Muito obrigado pela exposição da Tua palavra, Senhor. Eu te peço que aquilo que foi dito aqui hoje possa dar fruto nos corações de cada um aqui, Senhor. Que a gente possa sair daqui cada vez mais convicto de que não há alternativa na nossa vida a não ser depositar toda a nossa esperança em Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos dê infusão de fé a cada dia. No meio de um mundo tão perdido, tão desesperado, a gente possa ter em mente, claramente, assim como Pedro tinha, que não há alternativa a não ser seguir as Tuas palavras. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.